Bem-vindos, bem-vindos. Ô, Gilson Maia. Ó o Rogério Lescura aí. Bem-vindo, Rogério. Eu coloquei de fundo uma música aqui. O Instagram caiu a minha conexão porque você não pode usar música sem autorização. Muito bom isso, muito bom. Ai, que legal. Ai, que legal. Legal, pessoal do Facebook aí, bem-vindos, bem-vindos. Daqui a pouquinho, junto conosco aqui, Dr. Primo Paganini, Dr. Marco Fábio Coghi, falando sobre saúde mental, as emoções e as corporações. A gente deu esse tema aqui pela importância do que está sendo falado, do que está acontecendo dentro das empresas. Então acho que o papo vai ser muito legal para você que trabalha numa empresa, você que tem uma empresa, né? Acho que o assunto vai ser bastante interessante. Bom, eu vou começar a conversa com vocês antes dos nossos convidados entrarem aqui, né? É verdade. Quase perdeu a conta. Que louco, né? A gente está promovendo os caras e os caras não querem que a gente promova. Fazer o quê? Vamos lá. Oi, Shirley, bem-vinda. O Marco já está por aí, daqui a pouquinho eu vou botar ele na parada aqui. Então, hoje, boa noite a todos. Acho que todos me conhecem, né? Mas eu sou Daniel Bregantin, sou da DG Consulting. DG Consulting é uma consultoria que, além de vários serviços que a gente presta, a gente hoje tem uma consultoria que trabalha em 3 grandes frentes, né? Uma frente de treinamento, desenvolvimento e por aí vai, programas de treinamento. Temos uma vertente do digital, então tudo que você ouve da gente aqui, tudo que você sabe da gente, todos os programas você pode acessar através do nosso digital, né? E temos uma área de gestão de negócios. Gestão de negócios eu quero colocar um produto no mercado, a gente tem hoje uma expertise que a gente te ajuda desde pesquisa de mercado, concorrência, por aí vai, até colocar o produto no mercado. Então são as 3 frentes que a gente trabalha. E temos uma frente que a gente chama a nossa frente educacional, que é a Escola Merak. A Escola Merak é uma escola de conteúdos, né? Então a gente tem lá muita coisa legal, muitos cursos, se você quiser fazer. Então escolamerak.ad.com.br. Se entrando lá você conhece um pouquinho mais de todo o nosso material, todo o material da DG Consult, material do Paulo Bregantin, material que a gente tem dos nossos professores que colocam lá o seu material. E a gente está iniciando esse ano com uma proposta, né? Uma proposta de termos pelo menos uma live por mês, e essa live com pessoas, com especialistas, com gente do ramo, né, para falar com a gente sobre os assuntos que estão bombando aí nas empresas, estão bombando no mercado como um todo, né? Oi, Fernanda, bom dia, boa noite, bem-vinda. E hoje, em especial, a gente está comemorando esse mês, todos vocês sabem, o Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha, né, que o governo, os governos estaduais, enfim, a área pública, né, do nosso país, digamos assim, desenvolveu esses programas voltados à saúde mental. E a gente sabe que hoje a saúde mental ela é extremamente importante, não só para a qualidade de vida de quem trabalha dentro das empresas, mas também uma preocupação, né, com as pessoas, né? Cada dia as empresas estão se humanizando mais ainda, né? E isso é muito bom, isso é muito legal.
e a gente não quer deixar de surfar nessa onda, né, da saúde mental. Então a gente idealizou esse nosso encontro de hoje, né? A ideia do encontro de hoje é falarmos sobre saúde mental, sobre a questão das emoções, sobre como as organizações podem, de alguma forma, contribuir para que os seus funcionários, para que os seus colaboradores tenham melhor qualidade de vida e tenham uma melhor saúde mental. Então a gente, ao idealizar, né, procuramos buscar pessoas extremamente inteiradas do assunto, né? Vocês vão conhecer daqui a pouquinho os nossos 2 convidados, os nossos 2 palestrantes. Meu professor Plínio já está aí, vai entrar daqui a pouquinho. O professor Marco está aí também, já vai entrar daqui a pouquinho, né? O Plínio, Marco, eu estou explicando um pouquinho aqui a nossa conversa de hoje. Então a ideia é essa, a ideia é falar sobre a importância da saúde mental, a importância de nós termos programas voltados à saúde mental. Então eu separei aqui algumas provocações, algumas questões para os nossos convidados de hoje, mas, né, você tem toda a liberdade, as nossas lives têm essa característica, né, a gente abre espaço para você fazer a pergunta que você quiser. Então aproveite aí os nossos palestrantes de hoje para você tirar dúvidas, né, para você perguntar coisas, enfim. Nós temos 2 especialistas aqui hoje. Então antes de convidá-los para que eles entrem aqui, eu queria apresentar para vocês, né, de quem é que nós estamos falando e que vão estar daqui a pouquinho trocando com a gente aqui. Então o Dr. Marco Fábio Cogni, ele é químico, ele é fisioterapeuta pós-graduado, é professor convidado em vários cursos de pós-graduação na área da saúde, hipnoterapeuta clínico, especialista em biofeedback cardíaco, palestrante internacional, pesquisador, detentor de 3 patentes de invenção e desenvolvedor do biofeedback cardio emotion. Você vai conhecer esse recurso que é fenomenal, fantástico, pode te ajudar sobremaneira, né? E recentemente o professor Marco esteve, né, se apresentando no Congresso de Neurociência em Natal, que aconteceu agora em Natal, no Rio Grande do Norte, em 2022, né? Então vocês vão conhecer um pouquinho do que o professor Marco pode contribuir comigo, com você, com a sua empresa, você como colaborador ou você como empresário. Eu estou vendo gente aqui que tem a sua empresa, né, que tenha o seu negócio, é um empreendedor. Então, como a saúde mental é importante, quanto a gente precisa dar de valor para isso, né? E também recebendo aqui com muito carinho, né? Não vou chamar ele de doutor, vou chamar ele de primo, porque ele é meu amigo. A gente teve a oportunidade de, em algum tempo, viver juntos aí, desenvolvendo projetos dentro de corporações. Mas o primo Paganini é formado em medicina pela USP, psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria da USP, fez 2 anos de residência de neurologia na USP e atua desde 1998 em psiquiatria clínica e construiu sólida carreira como responsável por medical affairs em várias multinacionais do ramo farmacêutico, como na Pfizer, Geodon, cadê o resto aqui? Na Janssen, na Organon. Onde mais? Na Grunenthal. Bacana, olha que legal. Escreveu coisas tão legais aqui, né? E o Plínio hoje, né, além de fazer parte de uma área de estudos, né, na USP, né, também desenvolveu programas na Universidade de Colômbia sobre esquizofrenia, né, sobre transtorno bipolar, em Harvard sobre transtorno depressivo maior. Atualmente, o primo é preceptor auxiliar dos residentes de psiquiatria da Unisa, é médico, consultor responsável pela linha de neurociências da Mantecorp, da Farmasa, né, da chamada Ipera, né, alguns produtos que ele
tem sob sua responsabilidade. Lançou recentemente o Lune sublingual e o Melatonum, né, a primeira melatonina com controle farmacêutico do mercado brasileiro. E é também diretor técnico de psiquiatria do grupo eCare, ou do eCare Group. Né? Então, os dois palestrantes de hoje, né, têm um cabedal de conhecimento muito grande para falar sobre o tema de hoje. Então, eu queria pedir que eles entrassem aí, pedissem para entrar, né, para eu poder liberar a entrada deles aqui, para vocês conhecerem Dr. Marco, Dr. Primo, né? Chame de Marco, chame de Primo, que são dois gente muito boas, né? Não há necessidade de chamá-los de doutor, né? O Primo é gente muito boa, a gente teve um convívio super legal e super legal agora a gente poder estar aqui conversando sobre o tema de hoje. Reforçando, você que acabou de entrar, oi Jane, bem-vinda, muito obrigado. Obrigado, Deus te abençoe também. Paulo Henrique está aqui. Oi, Gi! A minha sexóloga preferida. Bem-vinda, Gi. Gi é uma amiga querida, está fazendo um trabalho super bacana também. Precisamos fazer uma live com você, viu, Gi? Stefânia está aqui também. Oi, Michele, bem-vinda. Quem mais? Débora, bem-vinda. Bacana, tem uma turmona chegando aí, que legal. Ô, mestre, você precisa pedir para entrar aí. Tem um lugarzinho aí que você... Aí, ó, o Dr. Marco tá entrando aqui. Para vocês olhar para a carinha dele e conhecer o Dr. Marcos Cogni. E... Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo, só não estou te vendo. Não está me vendo. Agora é o problema. Eu acho que a câmera tem que voltar para você. Aí! É isso. Aê! Bem-vindo, Dr. Marco! Obrigado. Tudo bem, Bem-vindo, Daniel? bem-vindo! Toda vez que a gente vai entrar numa live é esse sufoco. Oi, Embora Cláudia, eu faça... Embora toda semana eu faço live, mas eu sou quem faz, não o que entra. Mas tudo bem. Legal. Primo, você tem um lugarzinho aqui embaixo que você pede para entrar na conversa, na live. Aí eu te autorizo aqui, você entra. Tá vendo aí, não? Bacana. Marco, como está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Ah, que Tudo ótimo. na santa paz. Ótimo. Já te apresentei aí para a turminha. Eu vi, Depois eu vou te dar a palavra aí, se você quiser complementar com alguma coisa aí. Mas especialmente hoje, né? Falar do Cardio Emotion. Estou animadíssimo, né? Depois que eu conheci o Cardio Emotion, realmente eu percebi o quanto a gente pode melhorar, minimizar, né? Algumas situações que a gente vive aí dentro das empresas ou na sua vida cotidiana, né? O quanto a gente pode se ajudar através do Cardio Emotion. Eu vou daqui a pouco deixar você falar bastante aí. Ronaldo está aqui com a gente também. Oi, Verônica, tudo bem, querida? Bem-vinda. Quem mais está aqui? A Dai está aqui também, bem-vinda. Oh, que legal, tem uma galerona entrando aqui. Que bom, que bom. Os meus amigos convidados especiais para ouvir esse tema muito especial. A gente está vivendo o Janeiro Branco, né? O janeiro pensando, voltado, né, para as questões de saúde mental. Então, eu trouxe esses dois especialistas, super especialistas no assunto, que podem nos ajudar bastante. Eu vou fazer algumas provocações aqui, de perguntas, questionamentos, mas queria que vocês participassem também. Fiquem extremamente à vontade, façam perguntas. Se a gente não conseguir responder tudo nessa live, a gente faz outra, a gente anota a questão e manda para você. Enfim, fique aí à vontade. Oi, Lea, oi, Alessandra. Nossa, quanta gente boa entrando aqui hoje. Que legal.
Bem-vindos, bem-vindas. Primo, cadê você, meu irmão? Eu recebi aqui, ó, a solicitação tua. Preciso receber para eu poder autorizá-lo. Ele falou que ia entrar pelo celular, que eu acho que é mais fácil. Vamos esperar mais um pouquinho só. Daqui a pouquinho. Oi, Lu, bem-vinda. Primo, não aparece aqui para mim, primo. Oi, Pri. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar aqui com o Marco. Bem... Agora eu vi. Agora eu vi. Agora eu vi. Já autorizei a entrada do primo também. Boa noite, gente. Boa noite, como vai? Tudo bem? Prazer em conhecer. Tudo bem. Então, tá bom. Pelo é a clubinha dos barbudos aqui, né? Freudiano. Freudiano. Maravilha. Às vezes está falhando um pouco a ligação aqui comigo. Então, às vezes está... Na nossa live. Está bloqueando um pouco. Bem-vinda. Aê! Agora sim. E aí? Tudo bem? Cavadinha aqui, mas eu acho que é só para ajeitar. Bem-vindo. Estão dizendo que está... Me ouvem? Vocês, primo? Tudo bom? Para mim está um pouco cortado a ligação. Aí, para mim também. O do senhor, professor, eu consigo tranquilo. Do Daniel que está cortando. Do Daniel está cortando, né? O meu então, a gente... Estão me ouvindo agora? Então a gente deixa o Daniel de fora, tudo bem, ficamos só nós. Mas beleza, boa. A gente vai ficar batendo um papo. É o papo cabeça, a gente vai bater aqui. Ó, as estrelas são vocês aqui hoje. As estrelas nós somos as estrelas, você é o firmamento, pô. Seu firmamento, as estrelas não fazem nada. Legal. Bom, gente, vamos lá. Muito obrigado, viu, vocês dois terem aceito o convite aí para a gente bater esse papo tão importante, né? Falar sobre saúde mental, um assunto tão rico, né? E que tem mexido tanto, né? Com as empresas, com as pessoas que de alguma forma são impactadas aí, né? Com esse assunto, com esse tema. O Alessandra, Cara, Lila, Alessandra, está entrando uma galera aqui. Muito bom, muito bom. Eu vi que o meu aqui está dando uma falhadinha, mas se vocês não me ouvirem, vocês avisam aí que eu falo. Eu paro de falar, tá bom? Ou eu mudo aqui. Ok. Bom, queria dar primeiramente a palavra a vocês, doutor Marco, doutor Primo, para vocês falarem um pouquinho sobre essa questão da tal. Como é que vocês veem? Isso tem feito algum tipo de alteração aí, né? na vida profissional de vocês, como profissionais da área da saúde? Como é que vocês estão vendo aí este momento? E como é que vocês estão vendo também essas providências governamentais, né, de falar sobre saúde mental? Por favor, queria ouvi-los. Por favor, começa a pergunta. Não, os mais inteligentes primeiro. O senhor, professor. Foi todos mais velhos, pode ser? Aí melhorou. Então, aí eu concordo. A gente vê o seguinte, que eu vou passar um pouquinho para essa parte da pandemia que a gente está passando. E a gente tem acompanhado muito
toda essa situação, principalmente agora aquilo que chama da pandemia a longo prazo, né? E nós estamos acompanhando pela literatura internacional, inclusive eu fiz uma live na segunda-feira, que está no YouTube, falando sobre as consequências do Covid a longo prazo, né? E eles trazem nesse trabalho uma lista de 50 problemas associados, dos 50 principais problemas associados à Covid. E lá a gente encontra, então, dificuldade, entre outros, né? Dificuldade de dormir, problemas de memória, a parte de ansiedade, depressão, ou seja, além dos problemas cardiovasculares e assim vai. Então, tudo isso aí, de uma forma ou de outra, vai impactar as empresas, porque as empresas são formadas por pessoas, e as pessoas, né, com um surto desse tão intenso como está tendo, possivelmente deve haver uma grande perda da qualidade das tomadas de decisão, do foco, da habilidade de negociação, tudo. As pessoas ficam muito mais sensíveis. E aqui no consultório a gente tem recebido muitas pessoas com esses quadros, principalmente ansiedade, né, depressão, e aí tem os correlatos, problema de memória, tudo. Então, eu acho que a situação tá muito propícia para a gente falar sobre saúde mental, porque eu acho que está mexendo muito com as pessoas, né? E pelas estatísticas que a gente vê, a parte do estresse aumentou extremamente, de uma forma elevada. Enfim, temos que falar sim sobre saúde mental. É extremamente importante isso. Poxa, o máximo que eu vou poder fazer agora, então, é complementar. Então, concordando com o que o professor falou, a gente pode até falar do antes da pandemia e pós. Antes da pandemia, nós já éramos o país mais ansioso do mundo, tanto que a OMS ficou preocupada e mandou uma equipe para cá, e nós estávamos entre os 10 dos 10 países mais deprimidos do mundo. O que aconteceu depois da pandemia? Aumentou, então, ansiedade generalizada, pânico, toque, estresse pós-traumático, aumentou depressão também, mas aumentou abuso de substâncias, principalmente cannabis e álcool, aumentou tabagismo também, e além disso vieram muitos quadros de insônia, muitos quadros de irritabilidade e agressividade. Quando você abriu a pergunta, Daniel, você falou, acho que uma coisa muito importante para a gente falar sobre como o país olha para a questão da saúde mental. De toda a verba destinada para a saúde, de todo o budget destinado para a saúde, vocês imaginam quantos por cento vai para a saúde mental? Eu vou falar para vocês, 1%. Apenas 1% do budget da saúde nacional é investido na saúde mental. E além dessas questões da saúde mental, né, que eu estou aqui como mundo corporativo, eu não estou como um psiquiatra, então não quero falar nada técnico. Mas assim, o que acontece no longo prazo daquela doença mental que não é bem tratada? Eu tenho atrofia cerebral, eu tenho atrofia cortical, o que é muito sério para as empresas, porque isso vai reduzir a funcionalidade do funcionário. E outra coisa, doença mental causa doença cardiovascular tipo infarto, diabetes, aumento de colesterol, trombose, AVC e até arritmia cardíaca. E enquanto o paciente tem esses quadros cardiovasculares, se não é tratada a doença mental, ele vai sair caro para a empresa, porque ele vai para o pronto-socorro, ele vai para o cardio, ele vai para o neuro, ele vai para o clínico, ele vai para o endócrino, e a causa base, que é a doença mental, não está sendo tratada. Então, concordando com o professor, temos que falar sobre saúde mental. É necessário. E eu falar um pouquinho só sobre a minha experiência com isso na empresa. Há uns 20 anos atrás eu trabalhava numa empresa, 10 anos atrás mais ou menos, eu trabalhava numa empresa como diretor de uma unidade lá, uma empresa grande, e a gente obviamente sofre um estresse miserável num cargo de diretoria, né? Mas eu me achava assim fora do grupo de risco. Eu praticava yoga, na realidade eu era instrutor de yoga, vegetariano, tinha toda uma vida regrada, sabe, uma coisa muito bem equilibrada. E um dia eu fui lá para Gramado e à noite eu me senti mal, eu fiz uma autoavaliação, eu vi que alguma coisa estava errada com o meu coração. Eu fui para o hospital e fui direto para o UTI com
com arritmia muito intensa, supraventricular, né, atrial, e uma taquicardia muito forte, e todos os meus exames estavam ok. Então, a hipótese diagnóstica era estresse e ansiedade. Então, a partir daquele instante que eu estava na UTI, por acaso eu estava com um livro chamado Curar Estresse e Ansiedade Sem Medicamentos nem Psicanálise, não sei se vocês conhecem ou não, é de um neuropsiquiatra francês, David Schwimber, em que ele traz que é possível você tratar esses estados através de uma técnica chamada coerência cardíaca. Então, a partir desse instante, eu mergulhei na pesquisa e me aprofundei nas patentes internacionais e desenvolvemos um Cardiomotion em função disso. Nos reunimos lá na USP, num grupo multidisciplinar, no Centro de Inovação da USP, e desenvolvemos o chamado Cardiomotion. O Cardiomotion é nada mais do que a psicossomática em ação. Como a nossa mente e o nosso corpo interagem, né? E a partir desse instante, então, nós estamos desenvolvemos e estamos treinando as pessoas, os psiquiatras, psicólogos, médicos, cardiologistas, TO, fisioterapeutas, estão ou usando no consultório, indicando para os pacientes usarem, que é uma ferramenta muito importante, que trabalha naquele conceito chamado da variabilidade da frequência cardíaca. É um biomarcador do ritmo cardíaco que ele é modulado pelo sistema nervoso autônomo. Então, quando você modula o sistema nervoso autônomo, você reequilibra a fisiologia, aquele bendito nervo vago que liga o coração ao cérebro, né, tem uma aferência vagal, ele é eferente e aferente também, ele começa a equilibrar nossas emoções. Então, a partir de treinamento simples, monitorado com o biofeedback, você consegue trabalhar naquele complexo, no complexo do coração, não vou entrar em detalhes, mas entre intervalos RR, você consegue estabilizar o sistema nervoso autônomo através de treinamento, né? Então é muito interessante. E a partir desse instante que eu descobri que existia isso, e que nós começamos a desenvolver um grupo multidisciplinar de 12 pessoas lá no Centro de Inovação, então aí nós começamos a divulgar isso através de cursos, lives. Nós fomos para Portugal, nós fomos na Universidade de Aveiro, nós fomos no EMAC, que é o Centro de Terapias lá, fomos no Sul, no Centro de Autismo, enfim. Foi assim que começou o nosso trabalho na parte do biofeedback. É extremamente importante e interessante, né? Primo, Pois não. fala um pouquinho para a gente como é que você vê o movimento das corporações em relação ao estresse. Você que é um especialista em estresse, você tem visto algum movimento? Você acredita que as empresas estão se preocupando com isso, corporações estão dando atenção a isso? Ou o que é que a gente poderia fazer para realmente contribuir com o colaborador para que ele não, talvez, entre aspas, né, entrasse num processo de estresse? Então, a gente tem visto, sim, que sugerem, ali, eles ajudam desde medidas que você não coloque ainda nem a psicoterapia e nem a psiquiatria, então mudanças do estilo de vida, então sono adequado, atividade física adequada, ter momentos de lazer e de hobby, dividir muito bem a vida de trabalho com a vida pessoal, né? Mas também, em casos mais graves, eles estão estimulando tanto a procura da psicoterapia quanto a procura da psiquiatria. Inclusive, o discurso deles é: buscar ajuda jamais é sinal de fraqueza. Pelo contrário, isso é um sinal de força. Então, eles têm estimulado. Então, a gente percebe que as empresas estão perdendo a psicofobia,
que é o quê? Que é o medo de buscar a ajuda com um psicólogo ou com um psiquiatra. Mas antes de chegar nessas duas fases, a gente fala de várias medidas comportamentais de vida que o professor conhece muito mais do que eu e pode falar muito melhor do que eu, mudanças comportamentais que vão melhorar muito os nossos níveis de estresse, que vão reduzir, vão desativar ou vão ativar muito menos as nossas vias de estresse. É bom ter via de estresse, mas é bom que ela funcione só na hora correta e não o tempo todo. Então a gente vê, tem um artigo muito interessante da Harvard Business Review que ele fala exatamente sobre isso. As lideranças nos Estados Unidos estão sendo treinadas a reconhecer as questões mentais dos colaboradores e a primeira coisa deles é falar: colaborador, colaboradora, não tenha medo, você não vai ser demitido porque foi visto que você está deprimido, que você está ansioso. Muito pelo contrário, a gente está aqui para te ajudar. Então eles estão treinados a reconhecer e ajudar esse colaborador a procurar ajuda, sabendo que buscar a ajuda é força e não vai reduzir a empregabilidade. Isso é importante porque a pessoa se sente insegura, né? Se o meu empregador está me vendo como uma pessoa ansiosa que pode trazer problemas para o serviço, no meu trabalho, ele pode começar a me perseguir, né? Então essa é a ideia, que é a antiga ideia, né? Onde tinha aquele chefe que era comando e controle, eu mando, você faz. Então agora o pessoal da administração, da gerência, ele está trabalhando mais nos termos assim de uma liderança socioemocional, de se envolver também emocionalmente e entender como é que está a situação do colaborador. Não é só exigir sem dar nada em troca, né? Eu acho que essa nova postura vai favorecer muito as empresas a tirar essa psicofobia que você muito bem colocou, primo, porque aquele cara é louco, ele está indo procurar ajuda, né? Então esse conceito, essa coisa ruim que existia está desaparecendo sim. E os planos de saúde estão incentivando também, né, a busca do equilíbrio emocional, né? Exato. Agora, o trabalho, na opinião de vocês, ele precisa começar em algum lugar, tipo, começar na liderança, começar com as pessoas que têm influência sobre os colaboradores, ou a gente deveria, junto com as corporações e o governo, preparar alguma coisa diferente? Como é que vocês percebem isso? Por favor, primo, a sua vez agora. Vamos lá. Não, assim, eu acho muito legal isso que você está colocando, Daniel. Eu acho que a gente tem como ajudar as lideranças e o governo, e foi interessante que eu fiz uma entrevista, acho que foi antes de ontem, e eu falei sobre isso. Como que a liderança pode se preparar para ajudar emocionalmente, para ajudar a saúde mental dos outros? A saúde mental da liderança tem que estar boa. Uhum. Então, a primeira coisa que o gestor tem que fazer é descer do salto, né? Falar, opa, eu sou um humano, apesar de eu ser o presidente dessa corporação, o diretor dessa corporação, eu sou um humano, portanto, eu tenho um cérebro emocional, eu tenho um cérebro primitivo e ele vai ser ativado, então eu não estou imune, apesar de eu ser alto executivo, ter um alto intelecto, eu não estou imune a essas questões emocionais. Então, primeiro ele tem que estar bem com ele. Então, primeiro ele vai começar com essas medidas não psicoterapêuticas, não farmacológicas, para mudar o estilo de vida, né? Que, como eu falei, o professor vai ensinar isso para a gente daqui a pouco, né? Mas ele também tem que perder a psicofobia dele. De repente, começar com uma psicoterapia, se o terapeuta achar importante, ou se ele achar importante, de repente até buscar o psiquiatra. Então, acho que a liderança tem que estar muito bem com ela mesma, psiquicamente falando, e sim, eu acho que a gente tem que sensibilizar o governo cada vez mais, as empresas cada vez mais. Por quê? Porque sai caro para as empresas e para o governo. A gente divide os gastos diretos e gastos indiretos. É quando você... Consequências do queismo, de tantas faltas ou de uma má personalidade. Isso vai tornar 4 a 5 vezes mais alto do que se você cuidar do custo direto, que é o quê? Né, nas empresas do chá, conhecimento, habilidades e atitudes.
Então, quando vai contratar uma pessoa, entre outras coisas, vai ver como está o chá dela. Se ela tem conhecimento suficiente para atingir, para trabalhar naquele determinado projeto, não, né? Se ele tem habilidade suficiente para trabalhar com as pessoas, se ele tem atitude proativa, se ele vai atrás dos problemas. Só que isso não é suficiente. Agora, o novo conceito é chamado CHAME. Conhecimento, habilidade, atitude. M, motivação, que a motivação é uma coisa interna. E o E é equilíbrio emocional. Não adianta a pessoa ser formada em Harvard, ter maior diploma, seja do que for, se a hora que ele vai liderar uma equipe, ele não consegue liderar porque fica extremamente desequilíbrio emocional, ele perde a paciência, ele briga, ele cria encrenca na equipe, ou ele não consegue, por problemas emocionais, assumir uma certa posição na empresa. E a gente sabe que isso não é uma questão de querer, porque a emoção está muito associada à nossa querida amígdala, né? E quando a nossa amígdala está super reativa, está hiperreativa, ela não decide muito bem o que é o certo e o que é o errado, né? Então, ela te deixa ansioso, ela te deixa com medo, seja o que for, e isso atrapalha o desempenho da pessoa nas empresas. E uma das coisas, me corrija se eu estiver errado, né? Uma das coisas mais importantes que a amígdala, ela nos protege, ela é o núcleo neural que tem como maior responsabilidade a nossa sobrevivência. E como esse núcleo neural, ela se desenvolve, ela aprende, ela traz conhecimentos, não só coisas certas, mas também coisas erradas, do jeito que ela aprende é assim. Então ela começa a nos proteger de coisas que ela não deveria nos proteger, ela devia nos auxiliar. Então chega uma hora que a pessoa ela está emocionalmente destruída, a amígdala dela está colaborando para ela ficar com um estresse imenso, ou com ansiedade imensa, e ela começa a perder o desempenho. O que ele pode fazer? Tem que ter ajuda, senão sozinho a pessoa não sai dessa armadilha, vai ser difícil ele conseguir sair dessa armadilha. Não é bem uma armadilha, é a característica da nossa amígdala essa, é nos proteger, é nos trazer a condição de sobrevivência. Só que quando ela está de uma forma desequilibrada, em vez de ajudar, ela pode atrapalhar. Concordando 1000% com o que o professor falou, e que bom que ele falou da amígdala, que daí me abre espaço para falar também. Realmente, a amígdala, ela é importante porque ela é responsável pela reação de medo e de agressividade. Então, ela tem muito a nos ensinar. Mas o que acontece no caso do estresse crônico, do estresse constante? Existe uma hipertrofia da amígdala. Isso aparece em tomografia, isso aparece em ressonância. Isso aparece em exames de imagem muito especiais. Você vê que existe um aumento dela. Então, além de eu ficar muito medroso, eu fico muito agressivo. E por ficar agressivo, eu posso perder o limite de algumas coisas. E outro problema, já que o professor comentou da questão aí da amígdala, tem ali o hipocampo. Tão importante para a nossa memória, que é um dos únicos lugares do cérebro onde nascem novos neurônios. Então, para ter memória, tem que ter um bom hipocampo. E também ele é responsável pelo controle do estresse. Só que o que acontece? O estresse constante e crônico, ele lesa o hipocampo. O hipocampo passa a funcionar menos. Por isso que a memória vai embora. Então, eu tenho aumento de amígdala, aumento de medo de agressividade e perda de noção, e uma atrofia, redução do hipocampo. Piora a minha memória e piora a minha capacidade de adaptação. E para as empresas isso é importante também. E o que mais me deixa assim perplexo é que a mulher grávida, durante os períodos de gravidez, quando ela passa por muita ansiedade, muito estresse, em que ela libera muito cortisol, esse cortisol que é neurotóxico, que atravessa a barreira encefálica e vai atuar em cima do hipocampo, e a criança já nasce com deficiência, com déficit. Se não corrigido de uma forma adequada, no momento adequado, pode ter uma lesão bastante importante para o resto da vida, no aprendizado, no comportamento, e assim vai. Tem uma lista grande de prejuízos que ela pode trazer. Então, a gente fala de estresse como se fosse assim, é uma barata, estou estressado, vi uma barata. O negócio é muito sério, o estresse é muito sério. As pessoas não têm ideia do tamanho do prejuízo que ele pode trazer para as pessoas. O estresse crônico, não o estresse agudo, mas o estresse crônico. Né? Agora, falando de uma forma, eu diria, mais prática, né? Porque vocês estão dando uma aula aqui, eu estou
me deliciando, né, com as informações, né? Mas depois a gente manda a conta para você, fica sossegado. Pode mandar a conta, eu pago a consulta. De uma forma prática, e primo, o que a gente... estabelecemos um momento onde a gente crie grupos para discutir sobre o assunto, que nós tenhamos a liberdade, nós, digo, diariamente, desenvolvimento de gente e tal, trazer profissionais, desenvolver cursos, o que a gente pode fazer? Eu vou, só até para começar, traduzindo o que a gente falou, todo esse estresse crônico, o que vai fazer? A pessoa vai perder funcionalidade para o trabalho. Ela vai ser menos resiliente, menos flexível, ela vai ser mais agressiva e vai perder um pouco noção de limite e, ao mesmo tempo, ela vai ser medrosa. Isso vai interferir com memória, concentração, raciocínio, foco e atenção. Ou seja, a tua entrega como funcionário, ela vai diminuir. Então, acho que essa é a tradução do que a gente falou ali anteriormente. Agora eu volto para o professor. Primeiro o professor fala aí, daí eu falo aqui também. Então, mas nessa mesma linha sua, a gente está... mais uma vez, eu fiz uma live essa semana falando de um trabalho que foi publicado lá no México, no Centro de Cardiologia do México, mostrando os efeitos da Covid, pós-Covid. Então, ele atua também numa forma de estresse muito intenso. E lá ele traz assim, como é que nós podemos melhorar isso? Porque ele é multissistêmico, o problema é multissistêmico, né? Bom, e indo nessa questão, eu acho que se a gente for pensar o estresse, segundo a Marilda Lippe, que ela é uma das estudiosas sobre isso, ela traz o estresse em 4 estágios. O primeiro estágio é a fase de alerta, em que a pessoa ela se sente estressada, mas ela pode voltar ao normal no fim do dia, pode ficar muito bem. Mas se ela não consegue voltar para o equilíbrio dela, entra na segunda fase. A segunda fase é da resistência. Também, ela pode ainda, de alguma forma, resistir ao estresse, pode fazer algum trabalho com que ela volta à primeira fase e está tudo bem. Só que se ela não conseguir sair da fase de resistência, ela cai na terceira fase, que é chamada de quase exaustão. A quase exaustão já começam a aparecer sintomas psicossomáticos na pessoa. E na quarta fase, aí a doença se instala, hipertensão, você tem exaustão exaustão da suprarrenal, a pessoa fica sem ter interesse pela vida. E aí vai toda uma série de pré-diabetes, pode aparecer devido a esse quarto estágio. Então, o problema é que a gente tem que administrar o estresse entre o primeiro e o segundo estágio, não deixar subir. Mas ele é muito insidioso, ele de repente aparece e você não percebe que você está nessa fase. Então, o que podemos fazer? Acho que todos aqueles recursos que a gente pode usar, tanto da parte intelectual, da parte emocional, da parte física, como exercícios, como uma boa alimentação, como hábitos higiênicos de sono. O sono é uma peça fundamental em tudo isso. Então, se a gente usar esses recursos, a própria massagem, uma alimentação rica em nutrientes, né? Você pode minimizar, tanto que você entra no ciclo, não é tão fácil assim. Não sei a tua opinião, doutor? Não, concordo totalmente. É que, assim, concordo com o que o Daniel está falando, acho que, assim, as empresas, a liderança, perdendo essa psicofobia, tem que ajudar o colaborador a cuidar da saúde mental dele, mas a liderança também precisa cuidar da própria saúde mental.
adotando aí, como a gente comentou anteriormente, algumas mudanças de estilo de vida, mas como pacientes que chegam para mim já são pacientes mais graves, eu não tenho como abrir mão de uma psicoterapia ou muitas vezes de uma medicação. Então, nas situações em que isso for necessário, que é quando a coisa está mais avançada, a gente tem que enfrentar e tem que utilizar também. Agora... Quando... Não, então, mas você falando de liderança, me lembro de um artigo que foi publicado em que colocaram 200 pessoas dentro de paredes circulares e eles estavam apertados entre si. E não deram nenhuma instrução. Vocês ficam aí, nenhuma outra instrução. Daí um começou a se mexer, o outro começou a se mexer, o outro começou a se mexer. Daí quando 5% das pessoas andavam no mesmo sentido, toda a galera começou a andar no mesmo sentido. Então, mostrando aquele efeito manada, que quando 5% da população daquela civilizaçãozinha ali que estava engaiolada, né, quando elas 5% tiveram essa iniciativa de fazer um movimento, os outros entraram na mesma vibe dentro. Então, levando isso para a empresa, se você trabalhar 5% da empresa, que seriam os líderes, os top management, a diretoria, eles mudando, esse efeito tende a se propagar para o resto das pessoas, né, dos funcionários, né, dos colaboradores. Então, eu acho que sim, se a gente começar um programa top-down, a gente pode ter muita chance de sucesso, porque eles vão estar comprometidos com isso, eles vão entender o que significa uma liderança socioemocional, eles vão sentir na pele entender o que é emoção. Porque você pergunta para uma pessoa o que é emoção, é quando, sei lá, o Corinthians ganha, eu fico contente. Não é por aí o negócio, sabe? É muito mais complexo. Quando a gente estuda emoção, para começar, qual é a teoria de emoção que você vai utilizar? É Damasio, quem é que você vai utilizar como referencial? É bem complexo esse assunto. E as empresas precisam começar a se acordar para isso. Que essas emoções, se não controladas, vão desenvolver problemas mentais. Certamente vão. Agora, até complementando a resposta e falando além da questão do efeito manada que o professor falou, eu falei sobre isso numa apresentação que eu fiz para o CONAR há uns 2 anos atrás. A gente só consegue mudar se a gente toma a consciência de que a gente tem algo. E o que a indústria, o mundo corporativo no geral tem que fazer? Precisa parar com essa ideia de que mundo corporativo é um mundo racional. Não, não é. O mundo corporativo é um mundo emocional. Você não dissocia razão de emoção. Então, assim, todo mundo tem que entender, somos seres emocionais e a gente só vai mudar, melhorar, se a gente entender, sou emocional e tenho respostas viscerais. Porque se eu falo, eu sou um cara racional, eu nunca vou achar que o que eu tive foi racional. O Freud falava, o mundo seria muito melhor se a gente parasse de querer ser bom. Deixa eu só complementar uma resposta aqui que alguém fez aqui. Saúde mental vai muito além de só medicar. A ideia hoje não é falar sobre medicação, mas sim, existem casos que nós vamos ter que medicar sim. E se você quiser, depois você pega meu e-mail e eu mando os estudos para você. E posso só pegar carona nisso? A gente aqui na clínica, a nossa clínica aqui em Campo Belo, a gente trabalha, a gente chama de 4 níveis. O nível racional, que são as faculdades executivas, né, a razão, a cognição. No segundo nível tem a parte emocional, em que a gente chama do subconsciente. E o terceiro nível, que é o sistema nervoso autônomo. E o 4º nível, que é o mais baixo, seria o comportamento. Então, quando a parte racional nossa entra em conflito com a parte emocional, aí aparece todo um monte de problema. De hipertensão, de desequilíbrio fisiológico, de insônia, excesso, bom. Então, mas chega uma hora que realmente você tem que fazer com que a pessoa tome um medicamento para ele botar os pés no chão, saber onde ele está, para daí começar a fazer um tratamento. Né? Não dá para você pular etapas. E sempre o nosso trabalho aqui está respaldado por profissionais, por psiquiatra, por exemplo, para que a gente trabalhe junto. Usando o Cardiomotion, equilíbrio do sistema nervoso autônomo, ele tende a fazer com que a pessoa vá desmamando a médio e longo prazo dos medicamentos, né?
Enfim, essa integração multidisciplinar é extremamente importante, porque o homem realmente não é só a razão é o que sofre, mas quando a emoção está desequilibrada, a razão não consegue mais metabolizar direito, né? Então, o foco está na emoção, totalmente emocional. O que eu gostaria de ouvi-los também, assim, eu trabalho meu trabalho é em empresas, né? Eu dou consultoria para empresas. Então, pelo menos umas 2 ou 3 empresas nessa fase, pré-pandemia, pandemia e supostamente uma pós-pandemia, não é, né? Eu vi muita coisa assim, a partir de agora, home office, a partir de agora, casa, a partir de agora... Tal. Só que melhoraram a tecnologia, deram um notebook mais blá, 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 deram um celular um pouco mais robusto e tal, mas não se trabalhou a essência, que é a pessoa. Eu não sei se vocês perceberam isso. Mas eu tenho uma crítica em relação a isso muito grande. O ser humano é um ser social. Desde sempre ele foi um ser social. Ele tem que viver em comunidade, ele não pode viver abandonado. Eu tenho aqui paciente de 14 anos de idade que ele ficou 2 anos isolado devido à pandemia. Agora que ele começou a sair, ele entrou em depressão durante esses 2 anos, porque que vida que uma pessoa de 14 anos fica 2 anos isolado. Então, o que ele achou como solução? Maconha. Maconha, bebida alcoólica. Então, como é que um jovem de 14 anos pode, já de início, partir para esse caminho achando que é o caminho da vida esse? Então, como ser social, ele tem que viver em sociedade, ele não pode se isolar completamente. Então, agora você fica em casa. A gente tem estudos mostrando que nos Estados Unidos houve um aumento muito intenso de violência doméstica. Que o pai não consegue conviver direito com a mãe, muito menos com os filhos. Os filhos demandam atenção, o pai está trabalhando, não pode dar atenção, aí fica uma confusão total. E muita violência doméstica. Então nós estamos numa situação muito complicada do jeito que eu vejo. E vou até aproveitar isso que o senhor falou, professor, porque me lembrou de uma matéria que eu fiz com a... Foi uma rede, foi um conjunto de matérias que eu fiz com a CNN ano passado, que falava, e que acho que tem a ver com o que o Daniel falou. Além de tudo isso que a gente está falando aqui, existem algumas coisas da mudança do nosso jeito de ser que podem ajudar muito, Daniel, que é o quê? É o exercício da empatia, o exercício da compaixão e da colaboração. Só para ter uma ideia, na pessoa que exerce a empatia, a compaixão e a colaboração, ela reduz frequência cardíaca, ela reduz pressão arterial, ela reduz inflamação, ela aumenta imunidade e ela faz com que haja nascimento de novos neurônios do cérebro. Então eu lembro que nessa mesma entrevista da CNN eu brinquei, faça o bem por egoísmo. Por quê? Porque vai fazer um bem danado para o teu próprio organismo. Então a gente pode teorizar um monte de coisa, que é importante e muita coisa prática, mas o exercício da empatia e da compaixão, ele é essencial também. Então deixa eu só pegar esse gancho seu. Quando a gente faz o treinamento com biofeedback, a gente treina exatamente isso. Amor, compaixão, empatia, mas coloca junto com isso uma respiração numa frequência de ressonância cardiovascular. É uma frequência que se dá em 0,092 Hz, tem todo um detalhe que agora não é o caso, mas a base é o seguinte, que você tem o teu nervo vago, que liga o coração ao cérebro, mas também está em ligação do diafragma. E quando você entra nesse estado, que é chamado de ressonância cardiovascular, você manda a tua frequência cardíaca, que é errática, chamada caótica, ela muda e assume uma forma de onda, como fosse uma onda mesmo, uma senoide muito perfeita. Então você vê no aparelho, em tempo real, que você fazendo exercício, você muda o teu padrão de onda cardíaca, de uma situação irregular, caótica, para uma situação coerente, em que você tem uma onda cardíaca. E é esse estado, chamado estado de coerência cardíaca, é que a pessoa treina a compaixão, treina o amor, treina a empatia, mas monitorado para saber se você está fazendo direito ou não.
Porque a pessoa pode querer fazer, mas ela não sabe como fazer. Você fala para a pessoa, treine empatia, mas o que é empatia? Treine compaixão, tá bom, eu tenho dó daquele coitado. Isso não é empatia, isso não é compaixão, né? É muito mais do que isso. Então, se você faz um treinamento monitorado e você vê a mudança da tua frequência cardíaca, essa mudança da frequência cardíaca está diretamente ligado ao nervo vago, está ligado ao sistema nervoso autônomo, que está ligado à parte das glândulas, das artérias, das veias do sistema imunológico, está tudo um bolo só. E da função cognitiva também, das funções executivas. Um outro trabalho foi publicado no final do ano passado, mostra que nesse estado de equilíbrio, de coerência cardíaca, existe uma conectividade entre 35 pontos do cérebro, na córtex pré-frontal ventromedial, junto com o hipocampo, junto com a amígdala. Aquilo que você falou que a amígdala incha, ela fica hiperreativa, então ela aumenta o volume, aumenta a quantidade de corpos neurais, aparece nesse estudo de uma forma magnífica. Aparece no controle, não tem efeito nenhum, enquanto que no pessoal experimental aparece um pico muito intenso da atividade. Ou seja, isso que você está falando é absoluta verdade. E é o que nós fazemos aqui com o biofeedback. Só que a diferença é que nós mostramos no computador se a pessoa está fazendo direito ou não. Se não está fazendo direito, ela não entra em coerência cardíaca. Se ela está fazendo direitinho, ela entra em coerência cardíaca. Então, esse estado de coerência cardíaca é um estado de ressonância cardiovascular pessoal. Você tem o teu estado, tem a tua frequência. O Daniel já esteve aqui, ele viu, né, Daniel? Então, se você faz direitinho, você entra exatamente na ressonância cardiovascular. Se você não faz, você não entra. E não tem benefício. Porque você equilibra o sistema nervoso autônomo, se equilibra simpático e parasimpático. Enquanto se a pessoa só faz relaxamentos, essas coisas, ela vai mais para o parasimpático. Se ela já tem um problema vagal, ela vai agravar esse problema. Se ela tem síncope vagal e vai ficar mais relaxado, pode piorar a situação dela. Ou seja, o que eu quero trazer é assim, eu concordo 200% com o que você está fazendo. Treine empatia, treine amor, treine compaixão, mas monitore do que você está fazendo isso. Se você não monitorar, você não sabe se você está tendo ou não o retorno do teu exercício, do teu treinamento. E além disso, o exercício aí da empatia, da compaixão, da colaboração, ele vai ativar, né, e vai aumentar a região cortical de uma parte do cérebro muito importante, que é a ínsula, que é uma das regiões responsáveis pela interação com o mundo externo, talvez com a capacidade de amor. Além disso, você tem aumento, eu esqueci de falar, você tem aumento da ocitocina também, né, que é super importante nesses exercícios. A ocitocina é o hormônio do amor, né? E tem a terapia do abraço, não sei se você já participou de tem um grupo no Rio de Janeiro que faz a terapia de abraço. Então eles usaram o Cardemotion, pegaram um grupo, mediram qual é o nível que eles estavam. Depois de 3 meses de abraço, mediram de novo. Mudou completamente o equilíbrio simpático vagal deles. É muito interessante isso. É a ocitocina, né, que está lançando, que está trazendo o equilíbrio. E aqui na USP, no Departamento de Psicologia, teve um trabalho de um doutorando em que ele usou ocitocina naquele teste TSST, Triple Stress Test, alguma coisa assim, em que a pessoa fica 15 minutos sendo na frente de uma banca, né, 5 minutos ele tem que falar dele, 5 minutos ele tem que falar por que ele precisa daquele emprego e 5 minutos fazendo uma prova matemática de cabeça. 2018 menos 9, quanto dá? Se a pessoa, menos 9, e desenvolve um nível de estresse estúpido. Então eles usaram ocitocina num grupo controle, sem ocitocina, e um grupo controle com ocitocina, para mostrar que a ocitocina como sendo um hormônio que poderia equilibrar aquele momento do estresse. E foi monitorado com o Cardemotion, e mostra direitinho. O grupo que não usou ocitocina desenvolveu um baita de estresse. Aquele que usou ocitocina deu uma reduzida no estresse. Pronto. Agora, primo, na sua experiência, Pois não. seja
mundo corporativo que você atua e atua fortemente, seja no mídias e tal. E no consultório também, enfim. Que dicas a gente poderia receber de vocês, especialistas, para eu fazer alguma coisa prática? Porque, assim, adota um cachorro, come de forma diferente, abraça esse pessoal e tal, mas, assim, um padrão em que eu possa estabelecer um mapinha mental e eu possa começar a estabelecer isso. Porque senão a gente fica ouvindo tanta coisa e se eu tiver que fazer tudo que andam falando por aí, quer dizer, de uma forma mais simplória, e o simplório aí, entenda bem, né? O simples, né? Não simplório, mas de uma forma simples, né? Como é que a gente poderia ajudar? Tem um monte de gente fazendo perguntas aqui e falando sobre humanização, enfim. Então, é muita gente querendo dica aí de como é que eu faço. Vamos lá, então. Dicas bem simples e que são fáceis de fazer, só que ninguém faz. Dormir pelo menos 7 horas por noite. Gente, dormir não é perda de tempo. Os estudos mostram que pessoas que dormem 4 horas por noite, na comparação com quem dorme 8 horas por noite, têm 200% de chance a mais de terem infarto agudo do miocárdio. Insônia, o dormir 4 horas por noite está ligado a câncer de intestino, a câncer de bexiga, a câncer de mama. Não dormir está ligado à queda da imunidade. Então, dormir é super importante. Dieta adequada, reduzir carboidrato, reduzir a carne, principalmente a carne vermelha, preferir alimentos, principalmente aí alimentos que sejam ricos em ômega triplo, não apenas ômega 3, ômega triplo, porque é altamente anti-inflamatório, aumentar legumes, verduras, grãos, leguminosas, trocar os óleos pelo azeite, ter atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, ter um hobby é super importante, ter momentos de lazer e procurar balancear muito bem vida profissional com vida pessoal. O trabalho não pode ocupar mais do que 50% da tua lista de prioridades. Acho que essas seriam as minhas principais dicas aí. E eu acrescentaria mais uma coisa. Faça um treinamento com Cardio Motion. Bem tendencioso, mas em todo caso. Não, Recursos, nós precisamos de recursos, né? eu concordo o Cardio 100% Motion, por isso. exemplo, é um recurso para a empresa que seria muito bem-vindo, né? Para utilizar mesmo. Agora, mas então deixa eu aproveitar, já que a gente falou do Cardio Emotion. Então, assim, teve gente que comentou da questão da medicação. Tem um estudo muito importante que foi feito pela OMS que mostrou o que acontece com o paciente psiquiátrico que se recusa a tomar a medicação. Existe uma redução de tempo de vida. Daniel, você sabe de quanto tempo que é essa redução? Não. Chuta. Quantos anos a menos vive essa pessoa? Quanto? Quantos anos você falou? 10 anos. Você falou 10 anos? 25 anos! As pessoas que se recusam a tomar psicotrópico vivem 25 anos a menos. Isso é muito sério. Então essa é outra mensagem que eu tenho que deixar para as pessoas aqui. Não pode remédio, vicia da dependência. Não é verdade. Salva a vida, gente. Não podemos. Isso é psicofobia. Como é que você vai privar uma pessoa de viver 25 anos a mais? Então, gente, temos que perder esse preconceito com medicação. E nunca vou deixar de falar isso em palestra nenhuma. Exatamente. E a pessoa, e o tempo que ela vive ainda pode ser ruim ainda, né? Sim, exato. Além de viver 25 anos a menos, o que ela vive pode ser muito ruim. A que eu queria fazer para vocês é assim, minha percepção. À medida que eu não estou bem em casa, eu não estou bem no trabalho. À medida que eu não
penso mais seriamente em viver bem, em estar em comunidade, em estar em comunhão, né, com pessoas tal, eu levo isso para dentro da corporação. Isso é verdade? Isso é real? É aquilo que a gente estava falando, né? Do que adianta a gente exercitar a empatia da porta de casa para fora, né? Se a gente não exercita dentro. Talvez a empatia, né, mais difícil, né? A empatia, a compaixão mais difícil, seja com os mais próximos, porque a gente acaba tendo algumas memórias de algumas vivências que não foram legais. Então, realmente, se nada vai bem em casa, nada vai bem na rua. É o que a psicanálise chama de transferência ou deslocamento. Eu tenho um problema com a minha esposa de manhã aqui em casa. Eu não brigo com ela porque não quero detonar a relação. O que eu faço? Eu brigo no trânsito, eu brigo no trabalho. Então eu desloco. Então a vida amorosa, a vida dentro de casa tem que estar muito boa para a vida fora também estar, né? Eu podia extrapolar ainda assim, a compaixão, a empatia conosco mesmo. A gente se entender, a gente se aceitar, a gente eliminar os nossos conflitos, porque se a gente tem os conflitos internos, é difícil de você conseguir conviver com a parte externa. Então, se eu consigo livrar os meus conflitos, já é uma grande chance que eu possa viver, ter empatia real, porque eu tenho empatia comigo. Posso ter compaixão com as pessoas, porque eu tenho compaixão comigo. Então, se eu tenho toda essa condição emocional comigo, aí eu posso ter com os outros também. Se eu tenho respeito comigo, eu posso respeitar os outros. Se eu me amo, eu posso amar os outros. Então eu vejo assim também. Né? Porque é fácil a gente falar, você vai ter que ter empatia das 2 às 23 horas. Não é. Ou você tem empatia ou você não tem empatia. Não tem meia grávida. Na minha opinião é assim, não tem meia grávida. Ou a pessoa tem empatia com ela mesma, ela tem compaixão com ela mesma, para de se açoitar, para de se aviltar, para de se machucar, para poder aceitar outra pessoa. Como é que ela pode aceitar outra pessoa se ela não se aceita nem a si própria? Acho que até complementando o que o professor falou, né, também, perder o preconceito com a psicoterapia. A psicoterapia não é bate-papo. Psicoterapia, ela usa ferramentas que ajudam o cérebro evoluído, entenda-se córtex pré-frontal, a dominar o cérebro primitivo, entenda-se sistema límbico. A psicoterapia vai ajudar a estimular as áreas evoluídas para que elas consigam ter algum comando nas partes mais evoluídas ou primitivas, que é o que o professor falou. Eu só consigo amar o outro se eu amo a mim mesmo. É. E quando você... Outra coisa que a gente tem ouvido muito, né? Busque ajuda. Olha, eu estou numa situação, busque ajuda, busque ajuda. Que tipo de ajuda a gente pode sugerir para que as pessoas, falaram o medicamento, que acredito também, né? E o próprio Cardemô também é um recurso bacana, mas assim, eu comecei a ter sintomas. Vocês falaram alguns sintomas aí que eu tenho. Eu tenho insônia, eu não me alimento bem, Então, assim, que ajuda eu posso sugerir para as pessoas? Acho que tudo começa assim. Primeiro, você tem que reconhecer que você não está bem. Se você não reconhece que você está bem, então você vai negligenciando a sua saúde. Se você reconhece que você não está bem, é o primeiro passo. O segundo passo é procurar a ajuda de um profissional. Onde que a pessoa sente mais o problema? E aí esse profissional vai indicando o próximo que vai abrindo uma... Hoje tem muitas especializações, ninguém pode ser especialista em tudo, que é impossível, né? Então, de acordo com o que vai evoluindo o quadro do paciente, você pode orientar para uma determinada modalidade, mas a primeira coisa, o primeiro passo é a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. Senão, não adianta, ela não vai. Ela vai estar sempre postergando, vai sempre, de alguma forma, levando com a barriga a situação e não resolve o problema, só vai agravando, de um modo geral.
O autoconhecimento é muito importante, né? O autoconhecimento é extremamente importante, né? E a gente tem que ter a humildade de descer do salto. A gente tem que abandonar, como o Freud falava, a gente tem que abandonar a onipotência. Não, eu sei tudo, a resposta está dentro de mim. Não, não é bem assim. Você tem que buscar a resposta para muita coisa aqui fora. A nossa espécie depende muito um do outro, né? Nós somos uma espécie gregária. Se fosse para viver sozinho, Deus dava uma ilha para cada um. Não, a gente nasceu para viver em grupo. Deus nos fez diferentes justamente para que a gente percebesse a necessidade que nós temos uns dos outros, né? Então, é descer do salto, ser humilde e falar, cara, preciso de ajuda, vou ligar para o professor Marco, vou ligar para o Daniel, preciso bater um papo. Uhum. Eu acho que essa é a primeira coisa mesmo, é deixar aquela arrogância, né? Que eu sou o gostosão, que eu sou bom, que nada me acontece, eu estou, né, acima de tudo, e na hora que você vê, a situação está muito grave. O que mais? Congelou, ele está congelado lá. Muito bem. O que mais, Daniel? Ixi, não estou ouvindo nada que ele está falando. Eu estou um grande surdo aqui. Vocês tocaram num ponto aí, eu estou aqui para provocar, né? Religião da conversa, ok? Igreja, religião, pastor, padre, Buda, pode contribuir com isso. Isso é um tema para muita conversa. Você está ouvindo ou não? Tá ouvindo, deu uma travadinha para mim aqui, mas... Sim, entendi. Não, assim, existem estudos feitos com tomografia e com ressonância magnética. Aqui, mas sim. Sim. Não. Existem estudos feitos com ressonância magnética e com tomografia, que o que eles mostram? Pessoas que têm espiritualidade, ou seja, não é religião, pessoas que têm religiosidade, elas ativam muito mais as áreas evoluídas do cérebro do que as áreas mais primitivas. Então, elas têm muito mais ativação de córtex pré-frontal e de ínsula do sistema límbico, inclusive menor atividade. Espiritualidade, religiosidade, não religião. Ter uma crença faz muito bem, não só para o cérebro, mas para o organismo também, porque você reduz as proteínas inflamatórias do corpo, você reduz frequência cardíaca, você reduz pressão arterial, você melhora a imunidade, e assim vai. Exatamente isso. Então é difícil as pessoas entenderem que existe uma diferença grande entre religiosidade e espiritualidade. Eles acham que é a mesma coisa. Não é. Porque agora eu vou dar a minha definição, vocês podem meter o pau à vontade, né? Enquanto que a religião é um sistema de crença, é um sistema de rituais, um sistema que envolve a pessoa, que engloba a pessoa, que segura a pessoa, a espiritualidade vai no caminho inverso, liberta a pessoa. Tem que se libertar. Se ela vive nos grilhões, se ela vive presa, ela vive no conflito, que é impossível viver 100% daquilo que uma religião, qualquer religião fala, não dá para viver. Nem que você viva lá no topo do Everest sozinho, você não consegue, não consegue. E aí estabelece o conflito. O conflito daquilo que você tem como informação, como a verdade, e aquilo que você consegue fazer. Então estabelece um baita de um conflito. Enquanto que a espiritualidade não, é se libertar. Se libertar. Libertar do quê? Dessa confusão, dessa loucura toda que a gente vive. Tô aqui. Tô.
repete o teu início, quando você falou de espiritualidade, porque para mim travou, eu acho que travou para todo mundo. Tá, vamos lá. O que acontece? Existem estudos feitos com ressonância magnética e com tomografia computadorizada que mostram que pessoas que têm espiritualidade, não religião, mas uma espiritualidade desenvolvida, elas têm as áreas mais evoluídas do cérebro funcionando mais. Córtex pré-frontal e ínsula, como a gente falou anteriormente, e as áreas mais primitivas, sistema límbico, onde ficam emoções e agressividade, funciona menos. Então, nessas ressonâncias das pessoas espiritualizadas, a gente vê a parte mais racional e evoluída maior e as partes mais primitivas ou involuídas menores. Então, espiritualidade, né, ela é muito importante para a nossa espécie. A crença é muito importante. Por quê? Porque ela dá esperança. Ela dá um motivo. E isso não é falso. A gente precisa de esperança para viver. A gente precisa de motivo para viver. Por exemplo, aquele livro, oh meu Deus do céu, quando a gente fica feliz da vida, falando, você esquece o nome. Como professor me ajuda? Aquele terapeuta que ficou em Auschwitz, num campo de concentração, ele escreveu um livro eu sei que quem ele fala exatamente sobre isso. Ele era um judeu e que ele ficava pensando em dar aula nos Estados Unidos. Sabe um jogo que eles faziam à noite, Daniel, no campo de concentração? Então, já não havia mais ali a Gestapo, não estavam ali os militares. Aqueles coitados ali, tipo, sei lá, 6 pessoas numa mesma cama, sem colchão. Sabe o que eles conversavam? Eles falavam assim, e aí, o que você almoçou hoje? Ah, eu comi fazão, ovos de codorna, comi uma massa maravilhosa, carne de javali. E você, no seu café da manhã? Ah, eu comi pães, geléis. Imagina, eles tomavam um caldo feito com casca de batata. Karina, muito obrigado. Victor Frankl, é isso mesmo. É isso mesmo. O Victor Frankl, que justamente ele fala sobre isso. Né? Aqueles que sobreviveram e que tiveram uma melhor qualidade de vida lá, se é que dá para a gente chamar de qualidade de vida lá, mas foram esses que tinham um motivo para viver. Então ele né? tinha, e a crença faz isso, né? E ele tinha, inclusive, o objetivo de ir para os Estados Unidos dar aula. Né? Exatamente. Depois que ele conseguiu fugir, não sei, aconteceu que ele saiu e foi... Em busca de sentido, o nome do livro, Em Busca de Sentido. Em busca... É muito importante. Ter objetivo, a gente não sai do lugar, né? É o driving force, nossa, é o objetivo da vida. Se você não tem um driving force, você cai na depressão, porque vai fazer o quê? Nada. Qual a próxima provocação? Para que vocês um resumo aí de tudo isso que a gente conversou. A minha preocupação continua muito voltada para minha responsabilidade, né? Minha responsabilidade. Vocês são mentores, né? E divulgadores e representantes, né? De uma casta que é, na minha opinião, um dos grupos mais importantes deste século para este momento. Né? Acho que tem muita gente aí falando muita groselha, muita baboseira e deixando de ouvir pessoas que têm essa percepção de vocês, né? Essa visão humanizada, essa visão do todo, essa visão do ser humano, e não aquela visão muito focada no resultado. Quer dizer, enquanto um está querendo ganhar a eleição, ele está distribuindo vacina até para cavalo, e o outro negando porque ele quer ganhar também e tal, enfim. Enquanto a gente está vendo isso, eu acho que vocês são essa casta que está nos ajudando demais. Né? E eu espero que vocês... eu curti pra caramba, espero que vocês também tenham curtido. E que me deem a oportunidade de tê-los mais para a gente falar mais sobre isso. Tem muita coisa que eu gostaria ainda de questioná-los e ouvi-los, né? Tem muitas perguntas sempre relacionadas ao que você... Eu vi que
O professor respondeu algumas, o professor... mas eu gostaria que vocês fizessem um papo de coração. O tempo de vocês, eu sei que o tempo de vocês é precioso, a agenda de vocês ela é extremamente complicada. Deram para nós aqui essa verdadeira aula. Eu só queria fazer um adendo. Eu queria só fazer um adendo aí do que nós conversamos. Nós falamos muito da amígdala e muitas pessoas falam, mas eu não tenho amígdala, e agora? O que eu faço? Eu só queria lembrar que não é as tonsilas palatinas, e sim a amígdala é um centro neural que está no cérebro. E as pessoas falam, mas, poxa, eu fui operado, tirei a amígdala quando eu era criança, e agora? As amígdalas cerebrais, gente. A gente tem uma de cada lado do cérebro. É a amígdala cerebral. Chamado de corpo amigdaloide também, né? Porque as pessoas, às vezes... É muito comum essa pergunta, mas eu não tenho mais amígdala. Eu falo, bom, se você não tem amígdala, não tem mais jeito. Ok, quer fazer um wrap-up aí, fechar o assunto? Fica à vontade. Doutor Primo, quer fazer um wrap-up final? Não, o senhor primeiro, professor. Ah, os mais velhos primeiro, entendi. Primo, pode mandar bala. Não, eu queria só, nesse papo nosso é muito importante, extremamente importante. Eu acho que isso deveria ser divulgado muito mais intensamente, porque as pessoas acham que saúde mental é uma coisa tão irrelevante e no final é o centro de tudo. Porque de saúde mental, ela vai começar a desregular outros sistemas, porque o nosso famoso psicossomática de 11 sistemas bem equilibrado, se a parte nossa mental não está muito bem, com certeza a nossa vida vai ser vai estar muito mal a nossa vida. Quer seja em casa, quer seja no trabalho, no trânsito, quer seja onde for. Bem? Então, eu acho que a saúde emocional deve vir em primeiro lugar sempre. Deve vir em lugar sempre. Não adianta você ter saúde física, ser fortão e não ter equilíbrio, não ter controle, partir para a ignorância, como se fala, né? Não funciona. Primo? Acho que agradeço a oportunidade. Eu acho que cada vez mais deve haver canais como esse, em que o tema de saúde mental, né, de doença mental seja abordado, porque já é a doença mais incapacitante no planeta ao longo da vida, né, mais do que câncer, mais do que diabetes, mais do que doença oncológica, né? Então é super importante esse espaço. E o que eu diria para as pessoas, não tenham medo de enfrentar as próprias emoções, não tenham medo de entrar em contato com aquelas emoções, entre aspas, primitivas, né? Mas busquem ajuda se tem dificuldade para lidar com elas. A Melanie Klein, ela ensinava muito isso. A Melanie Klein é uma psicanalista húngara, né, que pegou ali a teoria do Freud e acabou fazendo a teoria dela, e a gente vê que é excelente. Ela fala isso, que no momento que o ser humano entender que aquilo que ele está sentindo é só uma emoção, e ele tiver tolerância à frustração e conseguir encarar, o céu é o limite, porque ele consegue fazer qualquer coisa. Então é isso que eu falo para as pessoas, não tenham medo de lidar com essas emoções, entrem em contato com elas e se precisarem de ajuda, contem com os profissionais. E percam a psicofobia, percam o medo do psicólogo, do psicanalista e do psiquiatra. Isso é muito importante porque a gente viu, reduz a expectativa de vida em até 25 anos por causa de doença cardiovascular. E agora você vê nessa linha que você está falando, quando a gente vê o Jung também, que ele fala das pessoas, entre elas fala da sombra, em que a gente estabelece um conflito com a nossa sombra, a gente não quer aceitar a nossa sombra. Então, quando você entende que a tua sombra é você, e você consegue conviver com ela de uma forma pacífica, as coisas começam a melhorar também. Então, eu tento mostrar sempre o meu lado bonzinho, aquilo que eu quero mostrar para a sociedade e tal.
mas atrás daquele lado bonzinho tem a nossa sombra, né? E a gente às vezes não quer se expor de jeito nenhum. E estabelece um conflito muito grande, e aí começa também as doenças, né? Ou seja, está tudo interligado, cada um vê de uma forma um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, tem que ter equilíbrio emocional para ter uma saúde mental. É como o colega que está no chat está falando o tempo todo aqui, o Neurofeedback Recife, né? Nós somos seres, nós temos que ter uma visão integral das coisas. Integral. Né? Nós somos algo sistêmico, a gente tem que cuidar de tudo. De tudo. Não é uma ou outra abordagem, é uma somatória de tudo. O que dá um trabalho desgraçado, né? É o que a gente falou, né? Quando você vai o que dá um trabalho desgraçado. Quando você vai para a prática, né, você vê que tem... A gente falou aqui sobre tudo, né? Vai desde espiritualidade, entender a questão psíquica, entender as relações, entender da comida, do sono, é tudo, né? Não tem como fugir, não. Eu queria dar mais um minutinho para cada um de vocês, para vocês falarem um pouquinho onde é que a gente encontra professor Primo Paganini, professor Marco, onde é que a gente encontra vocês? Se a gente quiser falar com vocês, quiser mandar recadinho, como é que a gente faz? Então, nós estamos aqui no Campo Belo, 6 minutos do Shopping Center de Ibirapuera, na Vieira de Moraes, 1111. E o meu telefone, o meu WhatsApp é o 99654-5784. Vocês podem me mandar um zap que a gente conversa. Se a gente puder ser útil aqui na clínica, nós trabalhamos, então, como eu falei para vocês, na parte de estimulação cognitiva, para memória, foco, atenção, a doutora Silvana que toma conta desse setor aqui. Eu trabalho mais na parte da hipnose, na hipnose clínica, coisa séria, não é baboseira, é coisa séria. E a gente usa o Cardiomotion no equilíbrio do sistema nervoso autônomo e integra tudo isso. E, logicamente, a gente tem nossos parceiros psiquiatras, psicólogos e outros que forem necessários para que a gente possa levar de uma forma mais profissional possível, suportar o paciente de uma forma mais profissional possível. Vamos lá, então. Antes de eu falar meu WhatsApp, então, para o pessoal ter o tempo aí de abrir o Word, eu pegar o papel e caneta, vocês podem me encontrar nos meus canais. Meu canal se chama Meu Primo Médico. Eu tô no Instagram e no YouTube, inclusive no YouTube eu gravo várias aulas, vários vídeos falando sobre neurociências e psiquiatria, mas para leigos, de uma forma bem simples. Então quem quiser visualizar o hipocampo, a amígdala, vai na minha aula de depressão e de ansiedade que eu mostro tudo com imagem e com ressonância. E vou passar meu WhatsApp então. É o 011 985880789 e também eu tô ali no eCare Group, que também vocês podem me procurar por ali também. Mas talvez, de repente, acho que o meu primo médico, Instagram e YouTube seja o mais fácil, mas quem anotou o telefone aí pode me mandar o WhatsApp. Eu atendo aqui em São Paulo e em Cotia também. Muito bem. Da minha parte, eu acho que eu abordei tudo que aquilo... Comprometo nas minhas redes também, principalmente essa turma, comprometo a mandar os endereços. Ô Marco, repete que deu uma travadinha aqui para mim. Repete. Então vamos lá, o meu WhatsApp é 11 São Paulo, 99654-5784. Nós temos aqui a Intelectus Clínica Escola, e na Intelectus nós temos então a clínica, que
que é a Clínica Intelectus, e temos a escola, em que a gente dá aula também de hipnose, de neurociência, de reabilitação cognitiva, de espiritualidade, nós temos modo de espiritualidade, ou seja, tem uma pizza com diversos pedaços para todo gosto. E é o que nós fazemos aqui, é o que nós ensinamos. Excelente. Primo, mais uma para repetir? Vamos lá. Então, os meus canais no Instagram e no YouTube chama Meu Primo Médico. No YouTube eu tenho aulas em vídeo, eu até montei um estúdio aqui para gravar essas aulas aqui em casa, ô Daniel. Então eu gravo meus vídeos. Quem quiser ver essa aula sobre amígdalas, hipocampo, tudo que a gente comentou, é aula de depressão e aula de ansiedade. E é uma aula para leigo, mas apesar de ser uma aula para leigo, é conteúdo riquíssimo de neurociência, neurofisiologia e psiquiatria. Tenho o meu consultório em São Paulo e tenho o meu consultório aqui na Granja Viana, aqui em Cotia. E o meu WhatsApp é o 011 985880789. Eu coloquei todas essas informações aqui no chat, tanto o meu Primo Médico, Instagram e YouTube, e o meu WhatsApp também. Eu só complementando também o meu Emotion, é o nosso canal do YouTube, e também o segundo canal, que é a Intelectus Clínica Escola. Então nós temos, eu estou fazendo todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, uma live no Instagram, chamado Minutos Terapêuticos, em que eu pego um trabalho científico e discuto esse trabalho de uma forma mais acessível, né? Nós temos já 22 artigos desse, e no Instagram é o Instagram do @cardioemotion. Perfeito. Obrigado, gratidão mesmo, de coração. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelas trocas, obrigado por dando parabéns e tal. Espero que a gente tenha ajudado você que esteve com a gente aí, essa uma horinha e alguma coisa. E eu prometo que a gente vai voltar com esses amigos tão importantes para a vida da gente. Plínio, muito obrigado. Bom te rever, querido. Vamos marcar um café para a gente jogar a conversa fora, pelo amor de Deus. Marco, vamos sim. Obrigado, Oi. querido. Eu que agradeço. Obrigado pelas aulas, obrigado pelas informações. Foi tudo maravilhoso. Desejo uma ótima noite para vocês. Acessem aí os nossos canais. O meu é @BregantinDaniel no Instagram ou www.dgconsulte.com.br. Você vai encontrar tudo isso que a gente está falando aqui lá, exatamente com esse desejo de contribuir, de apoiar e de alguma forma, fazer do nosso propósito, né, a nossa caminhada nesse mundo aqui. Tá bom? Boa noite, gente. Eu queria, muito obrigado. Só eu queria também mandar um abraço para o Dr. Primo, que a gente está se conhecendo hoje, né? Foi um prazer muito grande participar com você. Foi muito legal. Tá? E para o Daniel também, um abração daqueles de urso. Né? Tá bom, então. Prazer foi meu, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pela oportunidade. Gente. Uma honra ter vocês aqui. Uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado pela amizade. Abraço. Noite, obrigado. Tchau, tchau. Durma bem. Aí com a gente. Tchau, tchau. Tchau.